Olá, pessoal. Vamos falar agora sobre um assunto um pouco forte: cremar ou não cremar. A gente sabe que é uma coisa que está ficando cada vez mais frequente na nossa sociedade atual. Por outro lado, a gente sabe que isso é uma proibição bastante grave, de acordo com a Torá. E a ideia é por quê? Da onde a gente sabe essa proibição? Por que isso é uma coisa tão séria? Qual é a influência disso para a alma da pessoa? E é isso que a gente vai começar a estudar um pouco agora. A dificuldade da morte. Aparece no Tratado de Brachot, no Talmud, que a morte pode ser como retirar um fio do cabelo do leite, ou seja, muito fácil, ou como retirar um espinho da lã, que seria uma situação muito difícil. Quanto mais a pessoa estiver conectada ao material, mais difícil vai ser essa separação. E a ideia é que acabar bruscamente com o que a pessoa sente que é a sua essência é muito doloroso. A pessoa, quando ela morre, ela sente que ela é o corpo, que ela é o físico. O tempo todo ela se olha no espelho, o tempo todo ela se vê e, de repente, simplesmente destrui tudo de uma vez por todas, rápido, queimando tudo. É um sofrimento muito grande para a alma. O que acontece no cemitério? Tratado de Sanedrin, no Talmud, fala que não se enterra um rachá ao lado de um tzadik. A gente não deve enterrar uma pessoa ruim ao lado de uma pessoa boa. No Sefer HaChassidim, ele fala sobre um tzadik, uma pessoa muito especial, muito elevada, que apareceu num sonho reclamando que o enterraram do lado de uma pessoa com um mau cheiro. Mau cheiro está ligado com o espiritual? Explicando melhor isso, na verdade, tanto da boca para baixo estão ligados com prazeres muito fortes do plano material. Nariz para cima está ligado com prazeres muito fortes do plano espiritual. A alma daquele tzadik ela não estava se sentindo bem, porque ao lado dela tinha uma pessoa que tinha cometido erros muito graves durante a vida dela. Ou seja, o que a gente aprende daqui? Existe sim uma certa vida ou sentimento da alma junto com o corpo. A alma sente as almas que estão ao seu lado. O enterro é um conforto para a alma, uma vez que ela entende que faz parte de um todo e tem diversas outras almas ao seu lado. Parte da alma continua no túmulo até o momento da ressurreição dos mortos, mesmo que uma parte da alma já tenha voltado a reencarnado. Ou seja, o que acontece? De um lado, quando a alma acabou de sair do corpo e ela ainda pensa em voltar para o corpo, destrói completamente o corpo, ela se perde completamente. É um sofrimento muito grande. Quando ela é levada para o cemitério, ela entende que ela faz parte de um todo e tem diversas outras almas lá junto com ela. E ela tem um local que ela pode ficar lá até o momento da ressurreição dos mortos. Isso já traz um certo conforto para a alma. A visão espiritual traz uma nova realidade. Aparece no Talmud, Tratado de Psachim, uma história interessante, fala sobre Rav Yosef, filho de Rabi Yoshua, um rabino, que ele ficou doente e teve uma visão do mundo espiritual. Seu pai lhe perguntou o que ele viu no mundo da verdade. Ele respondeu que viu o mundo ao contrário. Superiores por baixo, inferiores por cima. Então seu pai afirmou que ele viu um mundo claro. Ou seja, pessoas que eram vistas como superiores, importantes, grandes no mundo material, talvez pela parte financeira, pela fama, pelo dinheiro, pela beleza, de repente ele viu que estavam por baixo. Porque talvez o interior, os verdadeiros valores não eram tão evoluídos assim. Enquanto que talvez pessoas muito pequenas e simples que ninguém dava nada, estavam por cima, porque eram pessoas do bem, pessoas que faziam o bem. Uma visão diferente do nosso mundo material. O que parece ser a verdade durante nossa vida no plano material, pode ficar claro para a alma após a morte que é mentira. Por isso, mesmo se a pessoa pedir antes de falecer para ser cremada, certamente após a morte ela entende que foi um erro. E certamente daria de tudo para evitar, pois isso causa um sofrimento muito grande para a alma.
Separação do corpo aos poucos. Nos 3 primeiros dias, a alma paira sobre o corpo e imagina que vai voltar para ele. Assim fala no Talmud. E nos 7 primeiros dias, a alma fica entre o corpo e a casa. Precisa ter uma separação aos poucos. Não pode ser uma coisa muito traumática e imediata para a alma. Isso traria um sofrimento muito grande. E se não tiver mais corpo? É uma situação complicada que a alma passa quando o corpo ele é cremado. A alma sente o que acontece com o corpo. Está escrito no Talmud que é difícil um verme para o morto. Quer dizer, a alma vê o corpo sendo comido pelos vermes. Isso é muito difícil. Da mesma forma que é difícil uma agulha no corpo de uma pessoa viva. Ou seja, a alma sente o que acontece com o corpo. E por isso, a alma acha ainda que vai voltar para o corpo. E é necessário um processo lento para ela entrar nessa nova realidade. Cremar o corpo e destruir completamente é um sofrimento muito maior do que um verme para o corpo. É uma destruição imediata, rápida, e que traz um sofrimento e deixa a alma completamente perdida no plano espiritual. É o fim. Por que cremar e não seguir a milenar tradição judaica de enterrar? Algumas vezes isto é uma demonstração de que a pessoa não acredita na vida da alma após este mundo. Quando a cremação é feita intencionalmente, não acreditando na ressurreição dos mortos, a pessoa deixa de merecer a ressurreição dos mortos. E se existir, vale a pena correr o risco? Meio ambiente. Às vezes a cremação é realizada por uma preocupação com o meio ambiente. Será que não podemos reservar 2 metros para eternizar a lembrança de um ente querido? Como um Sefer Torah. O respeito que devemos ter com o corpo é igual ao respeito que devemos ter com um Sefer Torah. Da mesma forma que um Sefer Torah que não está mais kasher não pode ser queimado, assim também em relação ao corpo. Uma Torá que não está kasher é pelo respeito que temos a ela. Não podemos destruí-la ou exterminá-la. Mas sim, a enterramos de forma que ela se decomponha sozinha com o passar do tempo. O Sefer Torah ele tem uma santidade. O corpo a gente também entende que tem uma santidade. A gente não pode simplesmente destruir, exterminar. Igual uma Torá que não pode ser utilizada, a gente deixa ela se desfazer sozinha, assim tem que acontecer também com o corpo. O mandamento da Torá aparece no livro de Bereshit, início da Torá. Deus fala para Adão, terra você é e para a terra retornará. Aparece na Torá que o homem foi criado a partir da terra. Então fala, você é terra, você foi criado a partir da terra. E você deve retornar para a terra. E assim, Adão e Havá, primeiro homem e primeira mulher, eles foram também enterrados em Me'arat HaMachpelah. Sefer Devarim, a Torá traz um mandamento, enterrará no mesmo dia. Não só a obrigação de enterrar, mas também que seja no mesmo dia do falecimento, é proibido a gente deixar o corpo em desrespeito, apodrecendo, estragando. Imediatamente, no mesmo dia, sempre que possível, a gente deve fazer o enterro. Sempre tivemos esse costume. Esse é o costume milenar judaico, e desde o tempo dos nossos patriarcas.
Abraão, ele próprio adquiriu um local, comprou um local para enterrar a família dele. Ele enterrou a esposa dele lá, ele foi enterrado lá, o seu filho, Yitzhak, a esposa Rivka, seu neto Yaakov e também sua esposa Leá, todos foram enterrados lá. A Torá conta também sobre o enterro de Rachel no caminho. Sempre a gente teve esse costume e é um mandamento e uma obrigação da Torá que a gente faça o enterro. Algumas leis, talvez um pouco forte, mas eu acho que é importante a gente trazer aqui. Quando a pessoa é cremada, as cinzas elas não podem ser enterradas num cemitério judaico. Não são cumpridas as leis de luto. Não se recita o Kadish, a reza pela elevação da alma. E não se acende velas. Ou seja, é um costume bastante forte essas leis, e mostram como é visto de forma negativa quando a pessoa é cremada, ao ponto da gente nem fazer a reza do Kadish pela elevação da alma. As cinzas não podem ir para um cemitério judaico. Então acho que é um ponto bastante importante da gente refletir. Para finalizar, este é o sofrimento que queremos para nossas almas? Será que a gente realmente vai querer ser cremado? Devemos causar esse sofrimento para nossos entes queridos? Fazer isso com um de nossos parentes, Deus me livre. E se eles pedirem para ser cremados antes de falecer? Sabendo que eles estão no mundo da verdade, certamente se arrependeram desse desejo. Será que mesmo assim devemos fazer sua vontade inicial? A resposta é clara, a gente não deve fazer isso. Com certeza para eles agora não é uma coisa boa. Se eles soubessem o que a gente está estudando agora, com certeza eles não pediriam isso. E como a gente quer o melhor para eles, e de acordo com a Torá é proibido a gente cremar. É claro que a gente não deve fazer isso. A gente deve seguir a nossa milenar tradição, entendendo que isso com certeza é o melhor para a alma e vai fazer com que ela possa descansar em paz, junto com várias outras almas, tendo uma tranquilidade e tendo uma proximidade especial de Deus, seguindo assim a vontade de Deus e o mandamento que tem na nossa Torá.